Olá, amigos! Estamos estudando o Livro dos Médiuns. Eu sou Claudete Moura e estamos fazendo esses estudos a respeito da mediunidade, tendo como principal guia o Livro dos Médiuns. No programa anterior, falávamos da segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 4, a respeito das manifestações físicas. E deixamos bem claro, Kardec deixa bem claro, que o espírito precisa do fluido animal, do médium, para juntar-se ao seu fluido espiritual e animar de vida momentaneamente um objeto que passa a lhe obedecer às ordens. Então, o espírito, ele aure do fluido animal do médium, junta com o seu fluido espiritual para poder movimentar o objeto, ou fazer um barulho, ou alguma coisa que chame a atenção. Sempre há necessidade de um médium, como nós já deixamos claros anteriormente. Mas o espírito pode agir à revelia do médium, isto é, sem que o médium saiba o que está acontecendo. Como assim? Os espíritos tiram dessas pessoas o fluido animal de que necessitam e assim ocorrem os fenômenos espontâneos. Então, a gente vê às vezes acontecerem ruídos, manifestações de objetos que se locomovem, ou coisas que caem, que são lançadas. E ninguém ali no local sabe o que está acontecendo. Ninguém tem ideia do que está acontecendo. Por quê? Porque o espírito achou alguém naquele local que tem um fluido apropriado para então poder dar vez a esses fenômenos. Agora, pode o médium nem saber que está sendo utilizado. Às vezes a pessoa nem conhece nada sobre mediunidade, não conhece nada sobre espíritos, nem sobre doutrina espírita, mas o seu fluido está sendo utilizado para dar aquela manifestação. Bom, o papel da vontade do médium, quando agora o médium está sabendo o que ele está fazendo. Qual que é o papel dele? É chamar os espíritos e ajudá-los a impulsionar o fluido. Isso vai aumentar a potência daquele fluido, com a participação consciente do médium. Então, o efeito físico e a potência daquela manifestação vai depender, primeiro, do organismo do médium, que pode ter mais fluidos apropriados ou menos fluidos. Vai depender também da maior ou menor facilidade na combinação dos fluidos do médium com o espírito. E também da maior ou menor simpatia do médium com os espíritos que nele encontram aquela potência necessária. Então vejam bem que existem fatores que ocasionam essas manifestações e dependendo então, como nós já vimos, do organismo, do médium, da facilidade em combinar os fluidos entre médium e espírito e também da simpatia do médium pelo espírito, que quando o médium é simpático àquele espírito, existe aquela afinidade, então existe uma maior potência fluídica. Bom, existem pessoas que são consideradas elétricas, então aí não tem nada de mediunidade, porque essas pessoas vão tirar de si mesmo esse fluido necessário à produção dos fenômenos e pode agir sem o auxílio dos espíritos. Se ela está agindo sem o auxílio dos espíritos, nós não podemos dizer que isso é mediunidade, né? É uma ação pessoal
e anímica, quer dizer, com a própria força da pessoa. Então nós temos alguns exemplos que vemos aí acontecendo de pessoas que sozinhas conseguem movimentar objetos, fenômenos assim de colocar fogo, provocar a combustão, mas não com auxílio de espíritos. Ela mesma possui essa eletricidade, esse fluido que ela utiliza para isso. Então é um processo todo anímico, diferente do processo onde há a atuação de espíritos. Bom, para mover esses corpos sólidos, o espírito usa uma porção do seu perispírito que se identifica com o objeto, penetrando-lhe e dando-lhe vida factícia. Então veja bem, nós já estudamos o papel do perispírito, muito importante nas manifestações físicas, porque como nós já vimos, o perispírito ele é semimaterial, então ele tem algo de matéria também, para que o espírito então se identifique. E ele identifica com o objeto nessa parte de matéria que ele tem, essa parte material, penetra o objeto e dá ao objeto uma vida que parece que é vida, mas é tudo factícia. E Kardec vai concluir o seguinte: assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o tome, empurre ou suspenda, como o faríamos com a mão. O espírito não faz isso. Ele não empurra com a sua mão, ele não suspende o objeto com a sua mão, como nós faríamos. E daí Kardec fala, o espírito o satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto momentaneamente vivificado desta maneira age como faria um ser vivo, com a diferença que apenas não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Então é a vontade do espírito que movimenta para lá, para cá. Não, o objeto não tem vontade própria, ele apenas está sendo saturado pelo fluido do espírito, combinado com o fluido do médium, e momentaneamente parece que ele ganha vida. Então, mas ele não segue a sua vontade, porque o objeto não tem vontade própria, ele segue a vontade do espírito. Nós estamos falando muito assim no médium e no médium, mas será que qualquer médium que é capaz de promover esses fenômenos? Não, existe um tipo de mediunidade chamada de efeitos físicos, que é apropriada a esses fenômenos. O que são médiuns de efeitos físicos? São pessoas em que existe uma espécie de emanação dos fluidos do perispírito devido às condições especiais da sua organização. Então, o médium de efeitos físicos, ele tem condição especial na sua organização apropriada já para isso, não é? Esses fluidos emanam do perispírito do médium, né? A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante e a sua combinação pode ser mais fácil ou menos fácil. Daí os médiums podem ser mais ou menos potentes. Tem médiuns que conseguem provocar fenômenos assim que a gente até espanta. Tem médiuns que provocam fenômeno com menos intensidade, mas essa emissão não é permanente. Vejam bem, esse fluido, essa emissão não é sempre. Então, o que explica a intermitência das forças. Às vezes, no meio de uma manifestação, um objeto está se movendo, ele pode parar. Um objeto que é arremessado, ele pode de uma hora para outra, ele está suspenso no ar, ele pode cair. Isso tudo depende da emissão dos fluidos do médium.
Então, se o médium é mais ou menos pulsante, ele tem mais possibilidade, então, de provocar esses fenômenos. Bom, ainda na segunda parte das manifestações físicas, nós entramos agora no capítulo 5º. O capítulo 5º fala das manifestações físicas espontâneas, que são os ruídos, barulhos, perturbações, lançamentos de objetos e os fenômenos ditos de aporte. Aporte é um termo francês que foi aportuguesado, porque ele, para nós, ele pode ser traduzido como transporte, mas não dá a ideia total. Então, esse termo aporte foi aportuguesado, ficando o nome de aporte. Nas manifestações físicas espontâneas, que nós vamos ver agora, não intervém a vontade dos participantes. Os fenômenos quase sempre tornam-se inoportunos e ocorrem entre pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. Então, de uma hora para outra acontece algo, um fenômeno, uma manifestação, um ruído, um barulho, um objeto que se desloca, mas as pessoas não têm ideia por que isso está acontecendo, de que maneira que isso está se dando, e daí então a importância de se coletarem os fatos desse gênero, tudo o que está acontecendo, constatarem cuidadosamente a sua realidade para se assegurar que não se trata de uma ilusão ou de uma mistificação. Porque, por exemplo, pancadas e ruídos, que são as manifestações mais simples que acontecem. Por isso é que devemos temer a ilusão, porque muitas causas naturais podem produzir essas pancadas e esses ruídos. Por exemplo, o vento, um efeito acústico qualquer, um animal oculto e até mesmo brincadeiras de mau gosto, que podem provocar essas pancadas, esses ruídos. Então nós temos que temer a ilusão, ver realmente o que está acontecendo, se não é uma causa natural que está havendo ali. E muitas pessoas atribuem tudo o que acontece aos espíritos. Se o vento bate uma porta, porque o espírito bateu a porta. Se acontece alguma pancada, algum estalo, algum estrondo, é um espírito que está se comunicando. Nem sempre. Podem haver causas naturais, como nós já falamos. O vento, às vezes, é capaz de fazer um barulho para a gente confundir e pensar que está havendo aí um agente que não é natural. Também brincadeiras de mau gosto, as pessoas podem tentar brincar com a gente, fazendo um barulho para assustar e tal. Como que a gente vai diferenciar tudo isso? Os ruídos espíritas têm características inconfundíveis, porque têm intensidade e timbre muito variados. Então, variam muito a intensidade desses ruídos e o timbre também, diferentes desses timbres naturais que nós conhecemos, desses ruídos naturais, como, por exemplo, estalidos de madeira, crepitar de fogo, tic-tac de relógio. São golpes secos dos espíritos, às vezes surdos, fracos e leves, ou de outras vezes claros e distintos, e até mesmo barulhentos, que mudam de lugar e se repete sem regularidade. Daí nós podemos ver que algo diferente está acontecendo, alguma manifestação. Então vamos ficar bem atentos para não ficarmos então na ilusão de que estamos tendo uma comunicação de algum espírito ou de vários espíritos,
mas verificar realmente as condições que estão acontecendo e se esses barulhos, se esses ruídos são realmente provocados por espíritos. Hoje já deu o nosso tempo, nós estamos então nos despedindo, agradecendo muito a todas as pessoas que estão nos seguindo e na próxima oportunidade continuaremos partindo desses estudos das manifestações espontâneas. Claudete Moura, para o divulgar.net.